Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, sou grato a Deus por mais uma oportunidade, a qual o Senhor nosso Deus assim tem nos proporcionado de estarmos em sua casa para fazermos exposição da sua palavra. Quero louvar a Deus pela vida de toda a igreja, pela vida do pastor Rodrigo e sua família. Queridos, quero vos convidar para abrir as suas Bíblias juntamente comigo. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 53, e versículo de número 4, para assim podermos refletir. Serei bastante breve, bastante objetivo. Isaías capítulo de número 53, verso de número 4, assim nos diz a palavra do Senhor. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Quem pode dizer amém? Amém! Poder sentar dando glória ao Senhor Jesus. Meus irmãos, queremos nesta noite trazer uma palavra conforme o tema que foi assim passado para nós, que é o sofrimento ou as dores e a vitória de Cristo. Sabemos que viver não é fácil. Viver, eu aprendi que é para quem tem coragem, porque enfrentar o lado bom da vida, o lado positivo da vida, pode parecer até fácil. Mas o que me chama a atenção dentro do texto a qual lemos é que Isaías, dentro de uma visão messiânica, vai profetizar alguns acontecimentos que iria acontecer com Jesus. Isaías profetizou cerca de 770 anos antes desses acontecimentos acontecer. Jesus veio e de fato Isaías não viu o cumprimento da promessa, mas ele veio. Queridos, lendo a Bíblia, eu observo que Jesus nunca disse que seria fácil. Se alguém em algum momento em sua vida disse para você que seria fácil, quero aqui dizer para você nesta noite que essa pessoa mentiu para você. Jesus disse que no mundo teríamos aflições, que no mundo teríamos angústias, pois as aflições, as angústias faz parte da vida. Servir a Cristo é um ato de renúncia. Em Mateus, no capítulo de número 24, versículo de número 16, a Bíblia vai dizer o seguinte: Jesus olha para os discípulos, olha para a multidão e diz: se alguém quiser vir, isso é uma condição, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Queridos, Jesus veio para ligar a ponte que foi rompida. Deus criou o homem pleno, santo em todos os graus sentido da sua vida. Deus chega para Adão e diz: Adão, está aqui todo o jardim do Éden. Você está livre para entrar, para sair, para desfrutar de tudo que há dentro do jardim. Porém, Adão está
esta árvore que dá conhecimento ao homem do bem e do mal, daquilo que é certo, daquilo que é errado. Então eu quero pedir para você que você não se aproxime desta árvore, nem tampouco tome do seu fruto. Aleluia. Era uma questão de obediência. Adão não tinha motivo algum, Adão não tinha razão alguma para tomar a atitude que ele assim tomou. Porém o homem resolve desobedecer a Deus, e automaticamente o pecado ele é entronizado como um vírus terrível dentro da raça humana. Todo ser humano, ele nasce com uma certeza. Ele nasce com uma certeza que ele nasceu, mas ele tem a plena convicção que também ele irá morrer. E se você observar todo ser vivente, por mais que o seu nome esteja estampado no estandarte da vida, todos eles foram derrotados sobre dois aspectos nessa vida. O primeiro aspecto é o pecado. Todo ser humano foi derrotado pelo pecado. Paulo diz que por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte. Todo ser humano foi derrotado pelo pecado. E todo ser humano também foi derrotado sobre a morte. O homem pecou e o homem morre. É por isso que Jesus, ele motivado pelo sentimento muito nobre, motivado por amor, é por isso que julga o mundo de tal maneira que deu. Isso é uma afirmação. O seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas que tivesse vida eterna. Paulo diz que ele, como Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Aquilo que a gente chama na teologia da teoria da gnose, esvaziamento. Ele, como Deus, ele vai se esvaziar e tomar a forma de servo, de escravo. Jesus, motivado por amor, ele se fez servo, se fez escravo. Jesus veio para sentir o que eu e você sente. Jesus veio para nos entender o que é que nos faz chorar, se angustiar, se entristecer, porque temos tanta facilidade de nos curvarmos diante da dificuldade. Ele veio em carne para entender o ser humano. E o que me chama a atenção é que ele entendeu. Pois ele passou pelos mesmos vales que você passa. Irmão Gilson, ele era Deus. A Bíblia diz que ele era 100% homem, 100% Deus. A Bíblia nunca disse isso, irmão. A Bíblia diz que ele era verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Jesus, em nenhum momento, ele vai usar o seu lado divino para sobressair das adversidades que veio sobre a sua natureza humana. Ele, Jesus homem, sofreu como homem, padeceu como homem, venceu como homem, para nos dar o exemplo que como homem é possível também vencer. Meus irmãos, eu sei que passamos por dificuldades da vida,
Eu sei que enfrentamos angústia na vida, e às vezes vem de uma forma tão terrível que quer nos sufocar, ofuscar a nossa fé, ofuscar a nossa convicção em Deus e causar dúvida dentro do nosso coração. Aleluia. Mas Ele venceu. E em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Jesus automaticamente, entre tantas profecias profetizadas por Isaías, existia um que ele dizia que a virgem daria à luz um menino, e o seu nome seria Emanuel, que é Deus conosco. E a profecia fora cumprida. Jesus aparece no cenário da história. A Bíblia vai relatar o seu nascimento. A Bíblia vai dizer que houve uma perseguição. Por quê? Porque segundo alguns estudiosos, os herodianos acreditavam que o Messias viria de sua linhagem. Então, quando os pastores chegam para Herodes e diz que está nascendo o rei, aquele que iria libertar a nação do jugo romano, automaticamente ele quer exterminar Jesus. Ele quer tirar Jesus de cena. Automaticamente Jesus nasce, Deus dá livramento a Jesus. Jesus foge para o deserto com os seus pais, e a Bíblia novamente vai apresentar Jesus com 12 anos de idade, aonde agora ele aparece agora pregando no meio dos doutores. Automaticamente também depois Jesus some, e quando aparece, ele aparece com 30 anos, dando início o seu ministério. Observe que Mateus vem, escreve o seu evangelho. A primeira coisa que ele vai apontar é a genealogia de Jesus. Por quê? Porque Mateus vai escrever para os judeus. Mateus queria trazer à memória dos judeus que Jesus, ele era o rei. É por isso que ele vai apresentar a genealogia de Jesus, a origem de Jesus, mas eles rejeitam Jesus. Vem Marcos, e agora vai escrever o seu evangelho para os gregos, que existia na época. Vem agora Lucas e escreve para os romanos, porque Roma tinha subjugado a nação pela força da espada e tinha oprimido o povo. O povo esperava um rei político, alguém que sentasse como os Césares da vida e guerreasse pelo povo. Jesus veio e ninguém reconheceu o rei que ele era. Jesus agora começa a escolher os seus discípulos. E Jesus escolhe 12 discípulos a dedos. E Jesus começa agora a implantar o seu ministério, que durou 3 anos. Outros, de forma mais coerente, vai dizer que foram 3 anos e meio. Eu vou ficar com a Bíblia Sagrada, onde ela me diz que foi 3 anos. Jesus, durante esses 3 anos, Jesus vai curar, vai libertar, vai ressuscitar pessoas. Jesus vai se tornar notório, e a sua fama vai se divulgar de uma forma extraordinária, e ele vai extrair para si muitos amigos.
pessoas que queriam estar ao lado de Jesus. Mas em contrapartida, Jesus também vai extrair para si muitos inimigos. Não que Jesus veio fazer inimigos, mas a vida, o caráter elevado de Jesus reprovou as religiões que existiam em sua época. Oh, irmão, eu louvo a Jesus, e eu louvo por sua palavra, porque quando eu olho para o Jesus da Bíblia e olho para o Jesus que muitos pregam, eu tento fazer um paralelo entre ambos e eu observo que não é o mesmo Jesus. Por quê? Eu vejo as denominações e vejo que é elas que fazem as suas próprias divisões. Eu olho para o Jesus da Bíblia e vejo que ele não era religioso. Jesus extraiu para si muitos inimigos, porque ele reprovou a falsa religião que existia na época. Eu vi um certo pregador usar as frases de um norte-americano chamado Martin Luther King, onde ele dizia o seguinte: que para obter inimigos não é necessário você declarar uma guerra, é apenas você falar a verdade. Nem todos têm hombridade de ouvir que está errado. E Jesus, por falar a verdade, foi traído. Jesus, por falar e pregar a verdade, foi incompreendido. Irmãos, Deus procura uma geração que esteja pronto para falar a verdade. Aleluia! Aleluia! Observe, Jesus estava agora vivenciando os últimos acontecimentos que iria anteceder a crucificação. A Bíblia vai dizer que ele entra no horto chamado de Getsemane. A palavra Getsemane significa lugar da prensa. Jesus, oliveira verdadeira, entra no Getsemane para ser moído, para ser triturado, pasme, para que eu e você pudéssemos ser reconstruídos. Jesus, ele escolhe 12 discípulos e os chama-os para orar com ele. Quando Jesus chega próximo ao outro chamado de Getsemane, ele pede para 8 deles ficarem, porque Judas já tinha o traído. Judas já tinha resolvido ir aos sacerdotes para entregar Jesus. E Jesus pega 3 deles, Pedro, Tiago e João. Meus irmãos, eu quero aqui já abrir um parênteses para dizer uma verdade aos irmãos. Deus não faz acepção de pessoas, meu pastor. Mas entenda que existem pessoas aqui que ele chamou para uma comunhão mais íntima com ele. Existia 12 discípulos, mas quando ele tinha algo em particular, ele chamava Pedro, Tiago e João. E a ele, Jesus se revelava de uma forma diferente. Jesus chama Pedro, Jesus chama Tiago e chama João e diz: orai comigo. Meus irmãos, às vezes eu paro para pensar, para meditar, o que é que passou na cabeça de Pedro, Tiago e João, ouvindo Jesus, pedindo para orar por ele, para orar com ele. Será que há beleza num Cristo entristecido? Porque naquele dia ele acordou diferente. Naquele dia ele acordou meio que parado, pensativo, melancólico. Ele era, Deus era, mas também ele era homem. E como homem ele tinha algumas faculdades que nós não temos. Como homem ele tinha a presciência de ver o que iria acontecer no futuro.
E naquele dia, ao acordar, ele viu tudo o que iria acontecer com ele naquele dia. Ele começa agora a orar. A narrativa bíblica vai dizer que ele é tomado de pavor. Ele é tomado de uma agonia tão terrível que ele chega a dizer: eis que eu estou angustiado, eu estou entristecido. Irmãos, isso não é um privilégio só seu. Se você se angustia, se você foi traído, se você for aí incompreendido, se você sofre, ele também sofreu. Ele começa agora a orar e diz: eis que eu estou entristecido, eu estou angustiado até a morte. E ele começa agora a orar. Se você observar, em sua oração, ele vai dizer algo interessante. Ele vai dizer: Pai, se possível for, risca da minha vida este momento. Glória a Jesus. Risca da minha vida este momento que eu estou vendo, que vou passar por ele. Jesus era homem, e ele sentia dor. Aleluia. Ele sentiu a angústia. Ali naquele outro chamado de Getsemane. O texto não diz, mas se você fazer uma conjectura, automaticamente na segunda parte da oração, ele vai se impor e vai dizer: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Isso indica que o Deus Todo-Poderoso disse um não para Jesus. Eu estava hoje no seminário e eu disse para um dos alunos que o livre-arbítrio é bíblico, e ele disse para mim que não era. Alguns defendem que o homem tem livre-arbítrio, outros dizem que não, que o homem perdeu o livre-arbítrio quando pecou no jardim do Éden. Meus irmãos, todo ser humano, ele nasce com o direito de escolha, porque a vida é baseada em decisões. Se estamos aqui nesta noite, porque fizemos uma decisão, em vez de estar em casa, vimos para a igreja, para adorar ao Senhor. Eu disse para ele que o livre-arbítrio existe, é bíblico. Porém, o livre-arbítrio do homem, o livre-arbítrio humano, tem limites, estabelecido pela vontade soberana de Deus. Naquele dia, no Getsemane, ele olha e diz: Pai, se possível for, passa de mim este momento. Aleluia. Risca da minha vida este momento que eu estou vendo que vou ter que passar por ele. Em seguida ele se impõe e diz: toda feita não seja feita como eu quero, mas como tu queres. Observe, alguns evangelistas vai narrar dentro de alguns dos seus evangelhos este mesmo acontecimento, com detalhes totalmente diferentes. E um dos evangelistas que me faltou agora, passou agora na memória, vai dizer que a angústia que tomou conta de Jesus foi tão grande que o seu suor se transformou em sangue. A ciência chama isso de hematidose, que vai dizer que quando o homem atinge um estresse ou um grau de estresse emocional, onde ele sofre uma angústia emocional profunda,
O poro pode dilatar-se e em vez de sair suor, sair sangue. Isto provocado por uma célula chamada de células sudoríparas. A angústia foi tão grande que ele começou agora a suar sangue. Meus irmãos, eu tenho plena convicção que Jesus viu algo no Getsemane que quero aqui compartilhar com o irmão. Não é bíblico, mas é revelação. Jesus, em meio àquela angústia, em meio àquele pavor, ele viu algo que quero aqui compartilhar com os irmãos nessa noite. Algo que fez ele continuar. Algo que fez ele, em meio ao sofrimento, em meio à angústia, continuar. Jesus viu você hoje aqui. E foi por você que ele foi até o fim. Jesus sai do Getsemane. Jesus encontra em meio àquele jardim passos de uma multidão que veio prendê-lo. E em meio àqueles rostos desconhecidos, ele viu um rosto familiar de alguém que conviveu com ele, que comeu com ele, mas que o traiu. A profecia precisava se cumprir. Judas trai Jesus. Mas o que me chama a atenção dentro da narrativa bíblica são os detalhes. Porque quando Judas chega diante de Jesus, sauda Jesus e dá um beijo em Jesus, eu observo que Jesus está sendo traído, Jesus está sofrendo e está me ensinando. Meus irmãos, o que é que você faria com um camarada que com um beijo iria te levar à cova? Apertaria o pescoço dele e dela? Esmurraria ele? Esmurraria ela? O que você faria com alguém que com um beijo iria te trair? Jesus olha para Judas e diz: amigo, a que vieste? Aleluia! E Jesus não é hipócrita. Você está me traindo, mas eu sou teu amigo. Jesus está morrendo e está me ensinando. Pegam Jesus, levam Jesus para ser julgado ilegalmente. Quando ele olha para perto e diz: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. A gente entende que é um animal que iria cantar, mas na casa do sumo sacerdote não tinha curral, nem tampouco puleiro de galinha. A história vai dizer que quando Roma invadiu a Palestina, ela dividiu os turnos, 1º, 2º e 3º turno. O cantar do galo não era o cantar do animal, mas era o toque que existia de 3 horas da manhã, da troca de um turno para outro turno, de uma guarnição para outra guarnição. Logo entendemos que Jesus foi julgado ilegalmente. Jesus foi julgado pela madrugada, de forma ilegal. Acusação: filho de Deus. Para muitos, blasfêmia. E a sentença era a morte. Pegam Jesus, 2 argozes, um da esquerda e outro da direita, e começa agora a chicotear Jesus. A história vai dizer que pegam um azorraque, que era um objeto de tortura romana. A história vai dizer que o azorraque tinha 12 tiras de couro de animal. Em 6 delas, limadas de ferro. Em 6 delas, osso pontiagudo de carneiro. Então, em Jesus, 39 chibatadas.
Vamos para a matemática. 39 vezes 12, 468 cortes. O historiador vai dizer que era impossível alguém suportar as 39 chibatadas. Por quê? Porque o historiador vai dizer que os cortes provocados pelo Azorraque era tão profundo que dava para ver órgãos internos do ser humano. Meus irmãos, se parássemos ou se pararmos para pensar, para analisar o real sentido do sacrifício de Jesus, pensaríamos de uma forma totalmente diferente. Jesus estava com o seu corpo totalmente deslacerado, porém movido por um sentimento: amor. O homem, a mulher, por mais apaixonado que estiver um pelo outro, jamais entenderá mais de amor do que Jesus. Ele nos ama de forma incondicional. Ele não está importando-se com o que você fez, mas Ele se importa com aquilo que Ele pode fazer na tua vida. Aleluia, glória, glória. Pegam aquele homem fragilizado, pega agora o partículo da cruz, medindo entre 50 a 60 quilos. O camarada tinha perdido muito sangue, estava fraco. Alguém chega para ele e diz: tu é rei. Tu não é rei? Se você é rei, ele tem que ter coroa. Não existe rei sem coroa. Alguém vai lá e faz uma coroa para ele. Aleluia. Não uma coroa de ouro nem de feno, mas uma coroa de espinho. Espinho medindo aproximadamente 7 centímetros. Põe na fronte daquele homem fragilizado. Alguém começa agora a bater com a cana na cabeça dele. Alguém chega e esmurra, dá uma bofetada e diz: profetiza agora, ó Cristo, quem te bateu? Observe, Jesus está no Gólgota. O homem, a gente disse no começo, que fora derrotado sobre 2 aspectos: sobre a pecado e sobre a morte. Jesus vem sem pecado e faz aquilo que o homem nunca fez: vive sem pecado. Aleluia, glória, glória a Jesus. Jesus vence o primeiro obstáculo que todo homem fora derrotado. Todo homem morre. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O homem morre porque Adão pecou. Morremos porque corre em nosso sangue o DNA de Adão. É a herança que ele nos deixou. Aleluia, glória. Jesus vence o primeiro obstáculo e Jesus precisava vencer o segundo. Mas como vencer a morte? Se a morte não poderia levá-lo, porque ele nunca. A morte nos leva, nos levará, se assim Deus não arrebatar a sua igreja. Eu quero ser arrebatado, irmão. Mas naquele dia a morte não teve o poder de levar Jesus. Jesus olha e diz: a minha vida dou, ninguém pode tomá-la de mim, mas a minha vida eu a dou. Jesus olha, liberta o homem. Outro perece que não crê. Jesus exclama na cruz: Tetelestai. Está consumado. Não tudo está consumado, mas está com todo o seu sacrifício. Jesus agora morre. E ao terceiro dia ele ressuscita. E Davi, no Salmo de número 24,
ele, dentro de uma visão messiânica e também profética, ele vai falar algo interessante sobre o triunfo do Messias. Ele vai dizer no Salmo de número 24, verso de número 8, algo que aconteceu em duas etapas. A primeira fora cumprida, a segunda precisa se cumprir. Ele diz o seguinte: levantai, ó porta, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. E uma comitiva diz: quem é este Rei da Glória? Aí a comitiva vai dizer: o Senhor poderoso na guerra. Glória a Deus. Poderoso por quê? Porque ele venceu o pecado. Poderoso por quê? Porque ele venceu a morte. Em seguida ele vai tornar a dizer novamente: levantai, ó porta, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Mas ele não já entrou? Aí a comitiva novamente vai dizer: quem é este Rei da Glória? Aí se você observar no texto, a expressão é diferente: o Senhor dos Exércitos. A primeira é o poderoso na guerra, poderoso na batalha. Na segunda expressão ele vai dizer: o Senhor dos Exércitos. A primeira parte fora cumprida, a segunda falta cumprir, porque quando ele arrebatar a sua igreja, novamente o portal vai ser aberto e vai ser repetida as mesmas palavras: levantai, ó porta, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. E quando a comitiva dizer quem é este Rei da Glória, alguém vai dizer: o Senhor dos Exército. Por quê? Porque quando olhar para trás, vai vir a igreja e todo aquele que permaneceu fiel a Ele nesta vida. E esta é a esperança que há dentro do nosso coração. Meus irmãos, eu vou encerrar, mas quero aqui passar algumas verdades para os irmãos refletir, e para casa refletir. Meus irmãos, eu estou indignado com a nossa geração, pastor Rodrigo. Por que, irmão Gilson? Porque eu observo a nossa geração e vejo que somos a geração mais mimada que existe. Porque eu vejo o sofrimento do Messias por nossas vidas. Eu vejo o sofrimento da igreja por nossas vidas. Porque se estamos aqui nesta noite bonitinho, isso é louvável, mas eu quero chamar a sua atenção para você estar aqui nessa noite. Muitos deram a sua vida, muitos pereceram para que eu e você estivesse aqui nesta noite expressando este sentimento em louvor e adoração. Às vezes eu fico pensando, eu estava há alguns dias estudando história da igreja e observando a igreja primitiva ou a igreja apostólica, como assim alguns queiram mencionar, e fiquei querendo entender o que passava na cabeça daqueles cristãos. Porque depois que Jesus é assunto ao céu, depois que o derramamento do Espírito Santo acontece, vai haver uma conversão extraordinária no meio daquela igreja. Se você observar o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos e o versículo de número 15, você vai observar que a igreja era 120 irmãos. Quando você observa o capítulo 2 e o versículo de número 42, eles já eram cerca de 3.000 almas. Quando você vai para o capítulo 4 e o versículo de número 4, a Bíblia vai dizer que eles já eram cerca de 5.000. Você vai para o capítulo 8, a Bíblia diz que grande era a multidão dos que criam. Romanos capítulo 15, Paulo vai chegar e vai dizer que não há nenhuma parte do mundo a qual o Evangelho não tenha sido pregado.
A história vai dizer que em 50 anos, 500 mil de cristãos já existia em toda a Judéia. E pasme, sem nenhuma tecnologia, sem luz elétrica, sem microfone, sem internet. A igreja em 60 anos, todo mundo naquela época já tinha sido evangelizado. E pasme, a igreja depois da ascensão de Cristo sofreu um período que a gente chama na teologia de Era das Trevas, aonde os cristãos tinham que escolher servir a Cristo e morrer, ou negar a Cristo e viver. E eu via que as pessoas tinham a sua vida como algo insignificante. O que não dizer de Irineu, aonde ele vai chegar e vai dizer que os leões possam me despedaçar diante da arena, que o meu sangue possa vazar e escorrer e servir de semente para que outros venham após mim e elas possam assim germinar. O que não dizer de Policarpo, discípulo de João, que servia a Deus em Esmirna? A história vai dizer que pega o Policarpo com 86 anos, pega aquele homem velho e diz: nega a Cristo ou morrerás. Ele se põe de pé e vai dizer: há 86 anos espero por Cristo e Ele nunca o me negou. Hoje que vou encontrar-me com Ele, irei negá-lo. É morto. A Bíblia vai falar de Antipas, vai dizer que era uma fiel testemunha. Pega o Antipas, põe Antipas dentro de um boi de bronze, embaixo do boi acende uma fogueira, enquanto o fogo se fortalecia, Antipas louvava hinos congregacional. Hoje esses homens ou eram muito crentes ou eram loucos. Amém, queridos? Mas que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo possa continuar abençoando a vida de cada irmão, a vida de cada irmão, e que possamos parar, fazer uma retrospectiva. Procure nesta noite entender o sentido, o real sentido do sacrifício de Cristo, e você verá que a sua vida será mudada de uma forma extraordinária. Agradeço a oportunidade, que Deus em Cristo continue abençoando a igreja. Queremos nessa noite, com a autorização do pastor da igreja, perguntar se tem pessoas não evangélicas entre nós nesta noite. Tem pessoas não evangélicas hoje aqui entre nós nessa noite. Queremos perguntar de uma forma muito especial para o nosso irmão nesta noite. Não vou perguntar se você quer Jesus, porque eu sei que Jesus você tem dentro do seu coração. Mas eu quero perguntar para você nessa noite, ou para todo aquele que não se identificou, mas que não é evangélico, se você quer nesta noite fazer a sua decisão ao lado de Jesus Cristo, esta é sua oportunidade. Tem alguém para Jesus nessa noite? Se não tem, eu tenho isso comigo, irmão. Eu não gosto muito de apelar, eu faço um convite uma vez só, porque eu tenho plena convicção que a palavra foi pregada, que os irmãos ouviram a palavra através do louvor cantado, e tem plena convicção de quem sabe o Espírito Santo trabalhando dentro do interior do homem. Então, que Deus em Cristo te abençoe e que te conceda uma outra oportunidade de agradecer. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não nos conformeis com esta era, por isso espera, em Deus espera. Oh, glória a Deus, irmãos. Vamos embora.
de Jesus. Queremos agradecer a Deus por todos aqueles que entrou por essas portas, que ouviram a palavra da cruz, aqueles que louvaram o Senhor nessa noite, aqueles que vieram de perto, de longe. Que Deus abençoe a sua vida, sem exceção de pessoas. Amém, queridos? Quero avisar os irmãos que amanhã teremos círculo de oração a partir das 14 horas da tarde. Quinta-feira teremos o nosso culto de doutrina. Dia 25, ou dia 25, teremos o clamor em prol da campanha evangelizadora. É oração, irmão. Sem oração ninguém vence nada. Sem oração ninguém não chega a lugar nenhum. Então, através da oração, eu creio que Deus não só dará vitória à campanha, mas também a toda a igreja, porque é um orando pelo outro. E nessa noite queremos despedir debaixo da bênção do Senhor. Queremos louvar a Deus pela vida daqueles que ficaram até o fim ouvindo a palavra. Talvez você não conseguiu entender a importância de que Jesus fez sobre a cruz, mas eu creio que se você meditar, analisar em tudo aquilo que foi falado, foi só por um objetivo: por mim e por você, que ele foi até a cruz do Calvário. Amém, querido? Mas muitos carregam Jesus ainda na cruz, e Jesus não está mais lá faz muito tempo, ao terceiro dia ele ressuscitou. Amém? Vamos orar assim, encerrando nessa noite. Querido Deus eterno, Deus amado, te agradecemos nessa noite, Senhor, pelos louvores, pelas palavras, ó Pai, que aqui foi dado para nós. Meu Deus, pela vida daqueles que chegaram nessa noite, Senhor, abençoe sua vida, abençoe a vida do preleitor, abençoe a vida dos irmãos de perto, de longe. Meu Deus, leva-nos em paz, nos dá livramento no caminho para nossas casas, e que nós possamos, Pai, estar no clamor nessa noite, no propósito da oração, aonde o Senhor tem posto em nossos corações. Pai querido, assim te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces e divinas consolação, e a comunhão do Divino Espírito Santo permaneça com toda a igreja, não só hoje, viu, irmão, mas até a volta de Jesus. A igreja diz: amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos.